Olá, boa tarde. Aqui estou eu novamente, de improviso, praticamente de improviso. De repente me vem alguma coisa que eu julgo importante, né? E eu ponho em prática. Não tenho nada ao meu lado escrito, nada. A minha intenção hoje é fazer um vídeo, que será o 58º vídeo, né? E abordando, de uma certa forma, o que está acontecendo. Eu não digo apenas no Rio Grande do Sul, eu digo em termos de planeta. Eu já conversei sobre isso, eu já falei que se o homem não mudar o rumo, sabe, o sofrimento vai ser muito grande. Eu vou contar uma pequena história. Não é história, é história. Eu morei no Ipiranga quando garotão. Quem conhece São Paulo sabe exatamente desse bairro antigo, praticamente ao lado do Museu do Ipiranga, né? É sede de acontecimentos bem antigos, né? Ligados à independência deste nosso país. Eu me lembro que havia uma região chamada Glicério, ali junto à Avenida do Estado, né, que levava para a cidade. Era uma avenida onde no meio passava o rio Tamanduateí, né? E era um dos caminhos que se tinha para chegar ao centro da cidade, via ônibus. E quando chovia bastante, muito forte, aquela região, o rio Tamanduateí, né, ele inundava, não suportava o volume da água e inundava aquela região. E ao lado, que eu me lembro, era praticamente a única região afetada por enchentes naquela época. E até existe uma particularidade. Um tio, já falecido há alguns anos, morava naquela região, atrás de um prédio da Mesbla, né? Esse prédio da Mesbla ficava exatamente na avenida, junto à avenida. Ele morava a uns 100 metros ou um pouco mais, num bom sobrado, tudo mais. E ele tinha preparado a casa dele para evitar a entrada de água, colocou, enfim, fez aquilo que podia ser feito. E lá ele ficou até o dia em que a água minou pelos tacos da sala. Aí foi quando ele resolveu sair dali. Bom, eu conto isso. Você ouvia assim falar em inundações, eram pouco frequentes, sabe? Pouco frequentes, e hoje se tornou uma. Agora no Rio Grande do Sul, está atingindo também Santa Catarina, né? Muito triste, muito triste. E muita gente reclama, né? É que as coisas, sabe, o planeta continua o mesmo. A mesma área, ele não aumentou, mas a população no mundo aumentou tremendamente, mais do que dobrou. E, de uma certa forma, isso aconteceu sem planejamento.
sem, sabe? E a natureza está dando o seu retorno. Eu já comentei sobre isso. E não foi só essa vez. Eu já falei sobre isso. Que as populações, sabe, precisam tomar mais cuidado, principalmente lixo na rua, etc, etc, que eu vejo. E eu moro aqui perto do aeroporto de Congonhas, né, numa região mais de pessoas assim mais, né, com maior mais dinheiro, né? Prédios, etc. Né? E eu vejo isso aqui acontecer. Eu acho que a gente lamenta profundamente o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Né? E não é a primeira vez. Há uns meses atrás aconteceu algo semelhante. E também não foi só lá que aconteceu. Aconteceu no Espírito Santo, na Bahia, mais para o Nordeste também já aconteceu. Aqui em São Paulo também já aconteceu, né? Inundações. Aliás, as inundações são constantes. Basta chover um pouco forte, um pouco mais forte, então ficam avenidas inundadas, entende? Gente ilhada, casas atingidas pela água. Aqui também, que é o estado mais rico, né, da nação. E hoje mesmo o presidente já retornou àquela região, levou o staff e dizem que vai ser criado um escritório de crise para atender às necessidades. E ele não está indo de jet ski, né? Ele não está indo de jet ski, né? E me faz lembrar a Bahia, né? Sul da Bahia, e o que aconteceu, né? Há não muito tempo atrás, né? Inundações e tudo mais. Ele, é lógico, o Estado do Rio Grande do Sul merece muita atenção, mas tem um bom governador, né? E é um Estado rico, que vai receber, acredito eu, ajuda da União. Agora, precisa ter uma solução. Precisa haver uma, sabe? Porque senão vai acontecer outra vez. Senão vai acontecer outra vez. E outras, em outras regiões. Aliás, não é só no Brasil, não. Ontem ouvi e vi na televisão notícias sobre a África, que está também sofrendo com a quantidade de água que vem de cima, né? Provocando inundações. E lá atinge populações pobres, né? Populações pobres. Eu vi. Isso já aconteceu. Tem sido, sabe, a todo instante a gente tem nos Estados Unidos, agora, recentemente também, houve um problema sério com aquela região acometida por furacões, né? Passou na televisão, um desastre, quarteirões vindo abaixo. Aquilo lá já é uma coisa antiga. E quanto em relação à natureza, lutar contra a natureza é complicado. É complicado, né? É muito complicado. Agora eu queria até
terminar esse meu comentário falando sobre o show da Madonna. Veja bem, toda a preparação do show aconteceu em meio ao que estava acontecendo já lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio eles estavam montando, né, aquela parafernália imensa, né, cara, e já estava acontecendo. Aí ontem aconteceu o show. A minha paciência, como um homem de 86 anos, que preferia estar assistindo um show do Yanni, coisas desse tipo, que é desconhecido por muitos que assistem, eu cheguei até praticamente meia-noite. Ela deu a introdução do seu show e uma coisa que eu observei, sabe? Em todo aquele auê, 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 em momento algum ela parou, logo no início, por exemplo, e fez uma menção, sabe? Em relação ao que estava acontecendo no Sul. Porque eram coisas bem distintas, né? Lá no Sul, já com um número grande de mortes, né? Ela não podia suspender, logicamente, o show, né? Diante de uma plateia de cerca de 1,5 milhão de pessoas ali, acotoveladas. Mas pelo menos eu acho que ela deveria ter feito uma referência, sabe? Uma menção, sabe? Sabe? Lamentando o que estava acontecendo lá na região sul do país. Porque, se não me falha a memória, uma vez ela deu um show em Porto Alegre. Se não me falha a memória. Então eu acho que ela devia ter feito isso, sabe? Eu acho. Até pensei, fiquei esperando. Aí quando foi perto da meia-noite, diante de todo aquele, sabe, auê danado, que para mim não, sabe, isso não é desmerecer a Madonna, mas, sabe, um palco imenso, vários shows ao mesmo tempo, enfim, eu peguei e desliguei a televisão, aliás, não desliguei, eu conectei no meu sistema de som, que eu tenho, né? E que está me dando uma dorzinha de cabeça. E eu, como todas as noites praticamente faço, durmo com boa música, que vocês não ouvem das emissoras assim, normais. É através da internet. É um sistema que você consegue atingir, baixar emissoras de qualquer lugar desse planeta. Estados Unidos, México, o tipo de música que você gostar. Eu gosto de boas orquestras, né? Uma coisa que, infelizmente,